Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro diretamente aqui de Curitiba. O Cruzeiro com muitos desfalques para encarar o Atlético Paranaense nesta quarta-feira. Primeiro jogo sem o técnico Tite, ainda comandado interinamente por Wesley Carvalho. Vamos falar sobre o que pode fazer, novidade entre os relacionados, negociação com Arthur Jorge. O time dele ganhou de virada lá no campeonato no Catar. Tudo isso você confere a partir de agora. Olá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E o Cruzeiro, para este compromisso diante do Atlético Paranaense, chega aí mais desfalcado ainda, hein? Gerson e João Marcelo não vieram com a delegação. Tem novidade entre os relacionados e o time vai ter aí mais mudanças, hein? O Matheus Pereira, ele ficou fora por causa do terceiro cartão amarelo. O Caio Jorge ainda não volta. Importante a gente dizer que o Caio Jorge fez um trabalho físico hoje na Toca da Raposa 2. Muito provavelmente estará em campo no domingo diante da equipe do Santos. Muita gente até espalhando aí fake news, páginas brincando com essa questão de negociação. Não existe absolutamente nada. Muita gente falando até do limite de jogos, né? Neste ano, pessoal, o limite de jogos passou para 12 partidas. Então, não tem nada, nem vai ter, e obviamente o Cruzeiro não vai negociar o Caio Jorge, que é um centroavante muito importante. Apenas teve esse trauma, sentiu um pouco mais de dor, mas agora já vem se recuperando e fazendo trabalhos físicos na Toca. Pode treinar aí com bola quinta, sexta e sábado e jogar no domingo diante da equipe do Santos, inclusive com a venda de ingressos já iniciando. Bora lá, porque o Mineirão tem que estar lotado para o Cruzeiro buscar a primeira vitória em casa no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro quer buscar a primeira vitória diante do Atlético Paranaense. O jogo nesta quarta-feira aqui em Curitiba, na Arena da Baixada, mesmo com mais desfalque acontecendo. João Marcelo e Gerson. O Gerson, desgaste muscular pela sequência, e o João Marcelo, um quadro viral. Eu até tinha achado que pudesse ser alguma negociação com o Internacional, mas não tem nenhum fato novo nessa história. O Inter ainda está com o transfer ban. Enquanto não resolver isso, a situação não vai avançar com o João Marcelo. Lembrando que a janela nacional fica aberta até o dia 27. E o Gerson, pela sequência, ficou em Belo Horizonte preservado deste compromisso. E foi preservado para não se machucar, né? Para não agravar aí um quadro, já que vem jogando seguidas vezes. Foi bom também até o Matheus Pereira ter levado o terceiro cartão amarelo. Não bom no sentido de perde um grande jogador Cruzeiro para esse jogo, mas também estava numa sequência absurda e a qualquer hora poderia aí se machucar o camisa 10 Matheus Pereira. Pelo que a gente observou, novidades entre os relacionados. O zagueiro Bruno Alves, ele reaparece na lista aí com a ausência do João Marcelo. O Murilo Hickman também reaparece como opção, fica no banco. O jovem meia Juan Gabriel, hein? Relacionado. Será que vai ter uma oportunidade no decorrer da partida? Vamos acompanhar. E o Ryan Leles também aparecendo entre as opções. E aí é ver o que o Wesley Carvalho vai fazer. Quem sabe o Japa pode ganhar uma oportunidade, hein, de iniciar depois do gol marcado diante da equipe do Vasco. É o único meia ali para fazer uma função, por exemplo, que o Gerson faria na ausência do Matheus Pereira. Mas como o Gerson também está fora, aí vamos aguardar uma tendência de que entre um ponta nesse time do Cruzeiro, ou podemos tentar aqui imaginar, quem sabe um Arroio começando. Acho que ele está na frente aí um pouco do Wanderson nessa disputa. Lá na defesa não vejo nenhuma alteração. Matheus Cunha no gol, Mateuzinho com o Lucas Silva. Tem que ver o Christian também, que vem de uma sequência importante, mas talvez jogue. E aí poderia ser o Japa fazendo a função. Se entrar o Arroio, vai ficar a dúvida lá na frente, Neisser ou Chico da Costa. Eu vou aguardar aí. Não sei se o Chico começa essa partida, principalmente porque ficou em campo muito tempo diante do Vasco e ainda longe de uma condição física ideal, mas temos que aguardar. Somente uma hora antes da bola rolar vem o time provável
do Wesley Carvalho, então, técnico interino do Cruzeiro para este compromisso. Sobre a negociação com Arthur Jorge, o Al Rayyan até venceu no campeonato local, derrotou Al Wakrah de virada em gols brasileiros, Gregory e Roger Guedes. Time do técnico Arthur Jorge, que está na 4ª colocação, 7 pontos atrás do líder, tem 19 jogos, 31 pontos. Primeiro, esse resultado não muda em absolutamente nada. A negociação segue. Nesta terça-feira não teve como avançar ao ponto de fechar. As partes vêm conversando. Tem a questão da multa lá que a gente já falou. A multa pelo Arthur Jorge, para ele deixar o clube, existe sim uma multa que hoje é negociável, não é mais aquela multa que já foi de 6 milhões de dólares, ele tem somente mais 1 ano e meio de contrato, inclusive. Tem a questão da guerra e por isso a multa torna-se negociável neste momento. Claro que as conversas vão acontecendo já há alguns dias, acho que precisamos aí de mais algum tempo, porque é um técnico que muitos clubes do futebol brasileiro tentaram, nenhum clube conseguiu até o momento e o Cruzeiro está neste páreo aí para trazer Arthur Jorge de volta ao futebol brasileiro. Claro que existe o desejo do Arthur Jorge, porque senão as conversas já teriam sido encerradas, mas tem pontos ainda para serem destravados, como eu disse, na questão financeira, em termos de salário do treinador, de toda a comissão técnica, em termos dessa questão da multa, que com certeza ele vindo não vai ser naquele valor que estava lá atrás, e aí é aguardar, é ter paciência, é saber negociar também com o Sheik lá do Catar, dono do Al Rayyan, para que as coisas possam acontecer no seu devido tempo. Claro que quando se tem uma negociação que ela vai acontecendo por alguns dias e valores ali vão sendo ajustados, existe, claro, um otimismo de que vai fechar. O Cruzeiro não trabalha com nenhuma outra possibilidade que não seja trazer Arthur Jorge para o futebol brasileiro. O clube entende que é um nome que tem capacidade de chegar e fazer o que o Leonardo Jardim fez no ano passado, ou até mais, que aí brigar mesmo pelos títulos, arrumar a casa, acalmar os ânimos, empolgar o torcedor e ter um projeto aí não apenas de uma temporada, mas sim um projeto vencedor. E por isso, claro, o Cruzeiro vai ter que desembolsar uma grana importante, mas está consciente de que isso é necessário neste momento para uma correção da rota. É aguardar os próximos dias. Claro que todo mundo quer definir no melhor cenário possível para que no início da semana, se der tudo certo, o Arthur Jorge já esteja na toca da Raposa 2. Para além dessa questão, eu acho que é bom a gente falar muito sobre o Arthur Jorge. Boa, vamos começar com isso então. Porque assim, ontem você me perguntou sobre plano A. Isso. Quem quer plano A, quem quer plano B, eu não quis colocar como se fosse uma corrida. Mas hoje, agora, a gente pode colocar o Arthur Jorge como plano A. Mas é importante a gente falar também, e eu conversei com muita gente em Portugal que cuida da carreira do Arthur Jorge, e é uma situação que ainda é considerada difícil. Porque assim, vamos lá, como é que tá sendo essa conversa? Essa conversa é do Cruzeiro com os intermediários representantes, né? Existe uma intermediação feita no Brasil, existe uma conversa com os representantes em Portugal, e ainda não chegou no Rayyan. Então assim, eu até questionei hoje uma pessoa do Cruzeiro, estou esperando uma resposta, e a gente obviamente vai dar essa resposta em tempo real aqui na live, mas assim, a ideia é primeiro deixar tudo planificado com o Arthur Jorge, para depois partir pro Al Rayyan, que é uma segunda parte, um segundo momento difícil. Ver se o Arthur Jorge aceita e depois chegar no clube. Mas é o caminho correto esse? É o caminho mais fácil para você ter o sucesso na resposta. Porque assim, ó, vamos falar o português bem claro. Os árabes sabem que o Arthur Jorge é um técnico muito, muito, muito assediado no Brasil, pelas conquistas que ele teve no Botafogo. Claro.
Então assim, beleza, quer conversar com o meu técnico aí, depois você tem que conversar comigo. E é uma situação que é muito clara, já muito pública. Então assim, não adianta nada você chegar no árabe e você não ter um acordo com o Arthur Jorge. E é importante o torcedor saber também que o Arthur Jorge tem uma condição muito tranquila lá no Al Rayyan. Ele tem um alto salário, ele tem uma condição muito boa, ele tem moral lá, ele montou o time, tanto tem vários brasileiros, tem o Roger Guedes, tem o Gabriel Pereira, tem o Gregory, que jogou com ele no Botafogo, foi campeão. Ele pediu a contratação do Gregory também. Pediu a contratação do Gregory, então assim, o Arthur Jorge hoje tem uma situação muito estável lá. Quer dizer, ele tem motivo para voltar? Isso tirando guerra, mas tirando ele tem motivo para voltar, é a questão do conflito. Uma das. Tá. Né? E também tem, obviamente, projeto esportivo do Cruzeiro, disputar uma Libertadores, um time competitivo, o Cruzeiro tem grana, e aí é que entra, tipo assim, a pergunta que me fizeram ontem, ou o desafio que me fizeram ontem foi, você acha que o Arthur Jorge vai voltar pro Brasil para ganhar menos? Duvido, porque ele tá com uma situação estável lá? Então por isso que o Cruzeiro tem que, e o Cruzeiro entende que é uma negociação muito difícil ainda. Então, para você, pro Bruno, pro Felipe, o Felipe Luiz, ele já tá descartado? Não dá pra dizer que ele tá descartado. Tá. Assim, como o Hernan falou aqui, a informação que nós temos é que o Arthur Jorge passou a ser esse plano A, diante da dificuldade de avançar nas conversas com o Felipe Luiz. Não teve um sinal tão positivo por agora, até porque o Felipe Luiz tinha prioridade de trabalhar no futebol europeu na metade do ano. Então o Arthur Jorge, ali na conversa com seu staff, representantes, houve um sinal mais positivo inicialmente do que foi o Felipe Luiz. Então, por enquanto, o Arthur Jorge virou plano A. Antes, logo após a demissão do Tite, o Felipe Luiz sim era plano A. Até porque o Bruno Andrade contou, desculpa, Felipe, que antes, na semana passada, já tinham sondado o Felipe Luiz. Foi isso mesmo, na quinta-feira teve um contato inicial e o Felipe Luiz falou que não iria abrir conversas porque tinha um técnico no comando. E agora, diante dessas dificuldades, o Arthur Jorge virou plano A. Mas aqui não dá para descartar o Felipe Luiz. Porque ele é um técnico, sim, que tá livre no mercado, não tem esse empecilho como o Arthur Jorge, que tem a multa rescisória ali de 36 milhões de reais, mas tem essa dificuldade que a prioridade no momento dele seria trabalhar no futebol europeu. Quanta gente hoje aqui, né? Cara, me chamou muito atenção. Bye. Where are you from? Bye. Chicago? Nice. Did you enjoy here? Are you enjoying? Yes. You speak English very well, hein? Desculpa. Pessoal da Universidade de Chicago. Tá achando o quê? Pessoal da Universidade de Chicago aqui assistindo ao Fala Fonte. Quero ver ele dar uma... Tem alguma bomba aí do Chicago Bulls? Não tem, ainda não. Michael Jordan voltou. Michael Jordan voltou. Solta alguma aí do Chicago Bears. Ô, Bruno Andrade, tem alguma coisa aí de bastidor do Chicago Bears, por favor? Pra quem não entendeu aqui, bom explicar pro pessoal do Fala Fonte. Isso. Tinha uma galera atrás das muita gente. Muita gente. Umas 30. Umas 30 pessoas. Uma plateia. Da Universidade de Chicago. Que isso, hein, Viola? Encheu o estúdio. Não, a gente tava falando aqui, foi entrando, já tá de gente aqui. Mas tudo bem, a gente tava falando... Você sabe que eu nem percebi, eu tava tão... Eu vi, você tava concentrado aqui. Isso aí é treino. O meu é treino. Pode cair o mundo do meu lado, se eu tiver no ar, esquece. Foco. É isso aí. Mas aí, enfim, a gente agradece a visita do pessoal da Chicago University. Visita, Chicago University. Meu TDAH... Bom, a gente tava falando do Arthur Jorge. Certo, e do Felipe Luiz. Eu vou perguntar pro Bruno Andrade. Bruno, é o seguinte, o que é preciso fazer para convencer o Arthur Jorge? É fácil ou é difícil? Boa pergunta, muito boa pergunta. E reforçando aquilo que disse o Hernan, primeira conversa entre Arthur Jorge e Cruzeiro não chegou ao Al Rayyan ainda. Acho que para convencer o Arthur Jorge, não que seja uma questão de uma pessoa ou um profissional que pense na parte financeira, mas... Na minha ótica aqui, não é a primeira vez, não foi a segunda, não vai ser a terceira que um grande clube do futebol brasileiro procura o Arthur Jorge. E se essa procura existe de forma frequente, é porque a janela está escancarada. Talvez não a casa inteira, todas as portas, todas as janelas, mas sempre que um grande, nos últimos meses, demite um treinador, o Arthur Jorge é falado. E os seus representantes articulam isso, os intermediários articulam isso. Se o Arthur Jorge tivesse dito, meus amigos, eu tenho um contrato, quero ficar no Catar, esse movimento não existiria. O Atlético Mineiro procurou o Arthur Jorge, é a segunda vez que o Cruzeiro procura o Arthur Jorge. O Arthur Jorge já foi alvo lá atrás de outros grandes do futebol brasileiro, então a interpretação fácil e óbvia
é de que o Arthur Jorge se coloca à disposição para conversar. Então, nesse passo o interesse existe. Aliás, ele publicamente, numa entrevista recente para a TNT Sports, para o Arthur Quesada, meu parceiro que mora aqui em Portugal, ele disse que tem o sonho de voltar ao futebol brasileiro e que isso aconteceria mais tarde ou mais cedo, que era a tendência dele voltar ao Brasil. Então, tudo converge a favor de um regresso ao futebol brasileiro, desde que o clube interessado se coloque à disposição de pagar ou aquilo que ele ganha, ou perto, ou pelo menos um bom salário. E o Cruzeiro tem essa condição. Então, convencer o Arthur Jorge, não estou chamando o profissional de interesseiro do ponto de vista financeiro, mas é uma equação lógica. Para poder tirá-lo do futebol do Catar, é preciso pagar aquilo que ele recebe, ou perto disso. Então, é muito simples isso para mim. Assim que o Cruzeiro tiver um sim, uma aproximação financeira com o Arthur Jorge, aí depois tem que bater a porta do Al Rayyan para também tentar ou negociar a multa rescisória ou pagar a multa rescisória. Então, para mim, respondendo diretamente a sua pergunta, e não é uma crítica, é uma constatação factual, Arthur Jorge no Cruzeiro é uma questão financeira. Se o Cruzeiro tiver dinheiro para poder pagar o salário dele e a multa rescisória, o Cruzeiro leva. Para mim é muito simples. Mas até o Bruno Andrade conversando, trazendo mais bastidores aqui, o que nós temos essa questão do Felipe Luiz, você até pode complementar aqui, é que não teve um sinal tão positivo inicialmente, né? Até a gestão de carreira do Felipe Luiz iria emitir um comunicado e tudo mais, e até o Jorge Mendes, empresário dele, chegou a falar em sobre a questão de não avançar nas conversas e assumir um clube do futebol brasileiro no momento, né? E o que eu ouvi é que nesse contato inicial, nessas conversas, no início da segunda-feira, ali na manhã, na hora do almoço, mais ou menos, não teve um sinal tão positivo assim, né? Mas não dá pra descartar ele, né? Então, Felipe, desculpa, eu tô vendo aqui, algumas o pessoal tá perguntando do salário. Eu tô vendo aqui que ele recebe no Al Rayyan mais ou menos, sim, talvez mais do que o Abel Ferreira ganha no Palmeiras. A gente não fala de salário, mas é algo em torno de 2 milhões, 3 milhões. As notícias aqui lá da imprensa lá local falam que ele ganha 6 milhões de euros por ano. Isso dá 6 vezes... mais ou menos uns 3 milhões de reais por mês. O Cruzeiro consegue bancar isso? Tem essa questão e também tem a multa, né? Sim, nem cheguei na multa ainda. Tô falando só desse valor que é alto, né? Não fala valor de salário, mas ele falou valor. Não, a gente falou. Dá pra entender? Não. A gente não fala em real, mas a gente fala em euro. Não, pô, mas é que já é o cara que fala assim, eu não sou de criticar de arbitragem, mas esse árbitro foi mal hoje, Não, mas é que respeito a sua opinião, mas é uma opinião, né, uma opinião burra, né? Não tem isso daí, às vezes. Tem isso também. Não, mas enfim, ele chegaria pra ser o técnico mais bem pago do futebol brasileiro. E assim... O Cruzeiro banca isso? Aí é uma decisão do Pedrinho. E assim, a vinda do Arthur Jorge seria algo comparado à chegada do Leonardo Jardim. Com a diferença que o Arthur Jorge já é um cara conhecido e vencedor no Brasil. Muito. Então assim, é um Leonardo Jardim 2.0. O Arthur Jorge chega com essa moral, chega com essa responsabilidade. Se acontecer, evidentemente. Mas assim, respeitando, obviamente, várias apurações, e eu vejo muito colega de Minas falando, tá encaminhado, tá fechado e tal. A resposta que eu recebi foi, não é esse o caminho. Ainda tem muita coisa para acontecer. Há o interesse dos dois lados? Há o interesse dos dois lados. Mas assim, precisa muito passo. Mas mandou a proposta oficial. O que o Cruzeiro oficializou foi o interesse. Então assim, em termos práticos, quando você fala, mandamos uma proposta oficial, é quando você manda um e-mail, um documento, papel timbrado, Cruzeiro, e aí você envia. O que me falaram foi que o Cruzeiro enviou, fez uma manifestação formal, dizendo que está aberto a negociação e, posteriormente, fazer uma oferta oficial. Então, assim, o Cruzeiro, para mim, me falaram ontem que o Cruzeiro só vai mandar uma oferta oficial quando sentir que vai fechar. Porque aí você oficializa para o Al Rayyan. Você não precisa oficializar um documento para o Arthur Jorge. A partir do momento que você liga, pega um WhatsApp e conversa com os intermediários. Você tem um intermediário no Brasil. Você tem os representantes em Portugal. Você não precisa
mandar documento oficial. Você oficializa o interesse. Então, o que o Cruzeiro fez foi oficializar o interesse. Ou até mais do que isso, se ele já tem o ok, não é, Bruno? Se você já tem o ok e se acertou com o Arthur Jorge, você nem precisa conversar com o árabe, você paga a multa. Paga a multa. Já me acertei aqui, a multa tá paga. Mas aí, calma, é importante a gente falar também. A multa hoje gira em torno de 6 milhões, 5 a 6 milhões de dólares. Então, assim, o que o Cruzeiro pensa? Ele tem 1 ano e meio de contrato. Não é mais o contrato cheio. A multa foi colocada quando ele assinou e o contrato estava cheio. Entendi. Hoje a multa é menor. Dá para negociar? Aí você vai negociar com os árabes. Por exemplo, né? E assim, uma última coisa, desculpa. Quando você tem, vamos lá. Roger Guedes, o Grêmio queria o Roger Guedes, lembra? Lembro. O Roger Guedes falou assim, bom, tem que mandar oferta, tal, e, enfim, aceitou conversar, sentou com o Grêmio mandou 3 ofertas, mas as 3 ofertas foram enviadas para o Al Rayyan. E o Al Rayyan não queria vender o Roger Guedes. Por 3 vezes recusou a oferta do Grêmio. Só que o Grêmio em nenhum momento teve do Roger Guedes algo do tipo assim, eu vou lá sentar com os árabes e vou falar que eu quero ir embora. Entendi. Então assim, o que o Cruzeiro... forçou, né? Então, mas é que forçar às vezes é um termo feio, tá? Vai parecer que o cara tá se rebelando. Não tá sendo profissional. Não tá sendo profissional com o clube que ele tem contrato. A questão é diferente. Tipo assim, o Arthur Jorge, você tem interesse com o Cruzeiro? No Cruzeiro? Temos. Vamos conversar aqui. Chegamos no denominador comum? Beleza, agora a gente vai nos árabes. E a ideia do Cruzeiro é que o Arthur Jorge sente na mesa com os árabes e fale, me libera porque eu quero ir. Já estou aqui 1 ano e meio de contrato final, já jogamos finais, já conquistamos, deixamos de conquistar, montamos um time e tal. Agora é hora de mudar de ares. Então, assim, essa é a diferença. O que fortalece ainda mais a narrativa do Cruzeiro, de que daria para fazer o negócio com os árabes e aí você bota uma grana em cima. E até uma questão interessante, os representantes ali que todos estão envolvidos nessa negociação têm boa relação com o Al Rayyan também, né? Tem? Isso tem, já fizeram vários negócios, tem muitos brasileiros por lá e tudo mais, são empresários colegas, né? Então isso pode favorecer numa liberação. Mas os árabes também não são bobos, né? Não vão falar assim, me libera aí da multa rescisória que tem. Basta ver o Hilal com a história do Marcos Leonardo. Eu ia perguntar, porque ali não teve conversa. O árabe falou, paga a multa e tá tudo certo, não é isso? A multa. Pediu uma compensação financeira. Ô Bruno, pelo que você tem de informação e a experiência aí, você acha que os árabes do Al Rayyan, eles vão exigir a multa integral ou essa é uma multa que está muito alta e eles aceitam negociar? Não tem essa informação, Bicari. Muito honestamente, não tenho informação se o Al Rayyan topa um parcelamento, vai negociação do valor da multa. Muito honestamente, não tenho essa informação, desculpa. Mas aí, porque às vezes o que o Bruno falou é verdade, às vezes aceita parcelar. Sim, mas liberar de graça não vai, né? Isso não vai acontecer também. Isso é muito difícil, né? Às vezes não tem às vezes aceitar por uma preferência numa outra contratação. Mas, Bicari, a gente nem tem essa informação ainda, até porque eu sei que o Hernan também tentou descobrir isso mais cedo. Quando a gente aborda as pessoas que estão participando da negociação, elas evitam falar dessa questão do Al Rayyan, porque primeiro querem resolver a parte do Cruzeiro. Então, por aquilo que eu tenho de entendimento nem os próprios intermediários têm uma noção se o Al Rayyan topa parcelar, topa renegociar, vai cobrar a totalidade, porque não chegou nesse estágio ainda. O estágio agora é ainda um acordo com o Arthur Jorge para depois tentar essa conversa em relação à multa rescisória. Como é que é? Então, se levar, não entendi. Eu quero ver o chat aí. O chat tá... o chat tá... o Diniz vem aí. O Cruzeiro já... O Diniz trabalhou recentemente. Gente. Tem gente perguntando, vai cair no colo do Crespo? Não me parece que é a intenção do Cruzeiro contratar até técnico, como a gente fala. Vocês falaram ontem aqui que ele tá mirando técnico de primeiríssima prateleira. Não, é pra mudar. Técnico que já foi campeão aqui no Brasil de coisa grande, como é o Arthur Jorge, como é o Felipe Luiz. É que assim, o Leonardo Jardim é um grande treinador, tá mostrando um grande começo aí no Flamengo, e ele fez um grande trabalho no Cruzeiro. Sim.
O Arthur Jorge vem com o carimbo e o selo de campeão de Libertadores e campeão brasileiro, com o Botafogo. Então, o Pedrinho quer chegar e tipo assim, falar, não temos mais problema com técnico. Técnico é esse. E não era a mesma coisa, né, com todo respeito ao Tite, é um cara que eu gosto muito e tal, mas quando ele chegou questionado pelo torcedor. Não foi uma unanimidade. Sim. E aí você vai nas redes sociais, com o torcedor do Cruzeiro, conversa com o torcedor do Cruzeiro, e eu tenho vários amigos cruzeirenses lá em Minas que eu mandei mensagem, falo pra sentir termômetro mesmo, os caras falam, um amigo meu falou o seguinte, cruzeirense do Dodói, falou assim, ó, fecha o olho, pega qualquer um, tá bom demais. Entre Arthur Jorge e Felipe Luiz. Concordo. O torcedor do Cruzeiro tá assim, ó, fecha o olho, o que vier... Quer aceitar, o Cruzeiro tá ótimo, feliz. Tá ótimo. Então assim, o Pedrinho, o Pedro Júnior, o próprio Spindel, a direção a cúpula cruzeirense trabalha para levar para o torcedor do Cruzeiro, pro clube nesse momento, que daqui a pouco tem Libertadores, essa semana tem sorteio, vão conhecer os adversários. Cara, um técnico top. O Cruzeiro não quer mais ficar correndo atrás do rabo, foi essa expressão que eu ouvi, com o treinador. Porque assim, cara, esse treinador era o Jardim, acertou o time, levou para Libertadores fase de grupo, brigou por semifinal de Copa do Brasil, poderia ter brigado mais por brasileiro, mas tudo bem, era o primeiro ano de trabalho, adaptação, elenco, contratações e tudo mais, só que agora não dá para brincar. Entendeu? Não dá pra brincar de, tipo, vou fazer gestão. Os caras querem acertar. E até porque o trabalho do Jardim, ele estava sendo moldado para que 2026 fosse o ano da glória, de buscar mais títulos, estar mais consolidado. E foi interrompido, né? Então eu acho que o Cruzeiro tem que mirar esse tipo de técnico mesmo. Já consolidado, com perfil vencedor, chega de aposta, né? E tem uma outra questão que é importante, é assim, a cúpula cruzeirense sabe e tem essa pressão de que não dá pra errar com um treinador agora. Porque assim... O brasileiro já foi. Vamos lá, desde a chegada do Pedrinho, desde a chegada da gestão Pedro Lourenço no Cruzeiro, era o Diniz, sim, não deu certo, aí depois... Aí já foi o Jardim. Aí depois você vem pro Jardim, mas acho que antes do Diniz, ele era o Pedrinho. Seabra? Não, foi o Jardim. Seabra acho que era da última gestão. Seabra foi antes do Diniz, né? Isso, mas era já na gestão Pedrinho também, né? Agora não o chat pode ajudar. Acho que não, acho que o Pedrinho... Mas o primeiro técnico do Pedrinho foi o Diniz, né? Foi o Diniz. Que acabou não dando certo. Depois teve a derrota ali na Sula, né? Na final da Sula, teve o início ruim no Campeonato Mineiro, foi eliminado, aí ele contratou o Jardim. Isso. Ficou um tempo ali trabalhando e tal, e aí no final do ano saiu, não pagou a multa, tal, tudo aquilo que a gente já discutiu. Então assim, não dá pra dar tiro errado.